De repente, você olha assim e fala, ué, que roxo é esse aqui nas minhas coxas? Pois é, eles aparecem. De repente, independentemente de passar o dia sentado, em pé ou treinar na academia, o cansaço nas pernas é constante. Isso pode ser o lipedema e você acredite, pelo menos 12% das mulheres no Brasil sofrem com esse problema caracterizado pelo acúmulo de gordura, principalmente nas pernas e no bumbum. Eu vou conversar agora, eu estava conversando com ela no intervalo também, a fisioterapeuta Flávia Faria, que faz um trabalho voltado justamente para esse tipo de condição, né, Flávia? Obrigada por ter vindo, né? Para que as pessoas possam entender o que é o lipedema. Primeiramente, Mônica, bom dia. Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de falar de uma doença, né, que tem causado tanto impacto entre as mulheres. O lipedema, ele é uma doença metabólica, tá? Ele é causada por gatilhos hormonais, acomete mulheres, 12,9% das mulheres brasileiras apresentam o problema. Traz um estresse social muito grande, porque ele por muito tempo foi confundido com obesidade. E as mulheres sofriam, né, a discriminação familiar e da própria sociedade, que eram sem vergonha, que não conseguiam emagrecer, que não tinha estímulo ou vontade. Isso não é uma verdade. O lipedema é um acúmulo de gordura localizado em regiões de quadris, coxas. Em alguns graus mais avantajados, ele pode acometer pernas e braços. Sejam atentos a isso, porque a gente fica muito envolvida a questão do culote, do bumbum e da coxa, mas ele pode acometer inclusive braços em graus mais elevados. Você falou que é uma questão metabólica. É uma questão metabólica. O gatilho dessa doença são as altas ou baixas, porque os estudos estão sendo formulados, né? É uma doença que é recente. Ela foi anexada ao OMS há 3 anos. Nossa. Ela não tinha um CID antigamente, hoje já se tem. Por isso, a possibilidade de, a um curto espaço de tempo, os pacientes terem a possibilidade de assistência pelo convênio, porque não é estética, é uma doença, tá? Ela esses picos do hormônio, do estrógeno, que é um hormônio feminino. A gente tem ali, olha, inclusive a imagem que você nos sugeriu, né? Sim. Mostrando os graus. Sim, sim. É muito interessante essa classificação, porque primeiro que o paciente chega para a gente muito perdido. O diagnóstico é feito clinicamente, os exames que são propostos são ultrassom, o DEXA e, em alguns casos, bioimpedância. Mas, realmente, o diagnóstico é clínico. Tanto o vascular, quanto o nutrólogo, o endócrino, a físio, vão fazer um diagnóstico clínico ou fisioterapêutico. É a textura da gordura, é uma gordura esponjosa. Ela é diferente da gordura corporal. Ela é fibrosa, bem endurecida e muito inflamada. Ela pode gerar um infiltrado muscular, mas é a textura da gordura que gera os sintomas, que é a sensação de dor, os hematomas que aparecem espontaneamente, sem nenhum trauma, né? E sem nenhum trauma. Entendi. Então, ela gera uma fragilidade capilar e os hematomas são constantes, tá? Em graus mais avantajados. A dor inclusive ao toque. Toque de uma coberta, por exemplo, ao dormir. Deus. Então, é algo muito desconfortável. É uma doença e gera muito desconforto. Então, tem até a Cidinha que me contou que ela está sofrendo com isso, ela sente muito aqui na região dos joelhos, já acordam inchadíssimos e ela falou que só usa calça. Uma das principais queixas das pacientes, esconder. Mas é possível melhorar. Se procurar um tratamento adequado, a gente consegue reduzir volume, melhorar a sensação de dor, textura de pele, a gente consegue mudar a paciente de um grau superior para um inferior. Entendi. Com muita facilidade, oferecendo qualidade de vida. E o que a gente tem de tratamento? Bom, essa é uma parte assim, que me encanta no lipedema. Seu olho até brilhou. Não, eu amo, né, a área vascular, trabalho nessa área assim, há 23 anos, mas o lipedema nos trouxe a união. Ninguém trata lipedema sozinho. É necessário uma equipe multidisciplinar. É um pivô da humildade. Se não tiver o vascular, o endócrino, a nutri, um educador físico direcionado, porque tem muita gente que piora muito o quadro de lipedema. Por quê?
Porque o que acontece? Exercícios de alto impacto não são indicados por lipedema, porque é uma doença inflamatória. Então, precisa de profissionais que realmente estejam especializados, alinhados nas informações. Então, seria água, exercícios de impacto menor, que são os mais indicados. Certo. A necessidade de uso de contenção elástica, tá? é Ou inelástica. A compressão. Paciente com lipedema, como o paciente vascular, é preciso usar a compressão, inclusive para malhar. Aquela meia? A meia, a meia, tá? É muito importante. E um detalhe, a meia, geralmente, para o paciente venoso, ela tem o pé. A do lipedema não há necessidade, porque o lipedema, ele não incha pé. Ele incha perna e cria os pads em tornozelo ou no joelho, como a sua amiga. Como a gente viu ali na imagem, né? Eu tô vendo ali o tornozelo que me impressionou bastante. Ele cria uma superfície de apoio e ela vai crescendo, né, em cima do membro. Eu acho que eu separei uma imagem que a Flávia mandou pra gente de forma muito gentil, com uma das partes do tratamento. A gente tem aquela da bota. Você me perguntou do tratamento. Isso, aquela da bota. Eu acho que tem uma outra imagem aí, Marielle. O tratamento fisioterapêutico consiste em uma abordagem longa. Drenagem linfática manual é um dos utensílios de tratamento que usamos. Só a drenagem linfática manual não trata, porque é uma doença inflamatória e é uma doença de depósito de gordura. Ninguém drena gordura, nós drenamos líquido. Entendi. Então, com a drenagem linfática manual, nós vamos melhorar o retorno venoso, melhorar a drenagem linfática, melhorando, associado a isso, o lipedema. Tá. Nós usamos a fotobiomodulação, que é o padrão ouro de tratamento, que é o laser. Essa placa é um laser de baixa potência, que é extremamente anti-inflamatório e linfangiogênico. Ele melhora a condição linfática, que associado a isso nós vamos melhorar as sensações e os sintomas do lipedema. A bota de compressão que você comentou chama-se pressoterapia. Nós usamos muito a pressoterapia. Hoje em dia ela é super indicada na área vascular porque nós usamos uma pressão controlada. Então, a gente pode adaptar a pressão adequada para o volume da perna do paciente. Coisa que antigamente as botas muito antigas não permitiam. Entendeu? Entendi. É diferente daquela recover, que é a que usa nos atletas. Sei. Que é uma pressão alta. A nossa bota terapêutica é diferente. Ela precisa ter um diferencial de pressão, maior pressão no pé e vai distribuindo ao longo do membro para que isso ocasione uma drenagem. E é muito importante ela ser associada à drenagem linfática manual. E é para a vida toda? E quando que eu começo a perceber os resultados? Os resultados aparecem assim, talvez em curto espaço de tempo, para uma paciente que esteja num estágio mais avançado, porque pequenas melhoras já vão ser grandes. E uma paciente que está num estágio mais inicial, ela tem melhora do sintoma com 2, 3 meses. O tratamento não é necessário um casamento. A paciente primeiro tem que entender que a doença não tem cura, então ela precisa aceitar, conscientizar, procurar os profissionais adequados e, a partir daí, ela fazer a manutenção disso. Manter o exercício, esporadicamente a fisioterapia, a atividade física e a dieta anti-inflamatória são casamento. Entendi. Há necessidade da vida toda. Flávio, nosso tempo está terminando, mas deixa eu trazer aqui a pergunta da Sandra, que é muito interessante. O lipedema dói somente uma perna, especialmente a batata da perna, ou isso não é tão comum? Que ela está sentindo essa sensação. A sensação de dor é onde tiver o PED, que é o depósito de gordura. Tem pacientes que têm em ambos os membros, região de joelho, ou de tornozelo, ou panturrilha, ou coxa. A dor vai acontecer onde tiver maior depósito, porque aí acontece a inflamação. Não há esse parâmetro de sempre doer ou de ser normal, doer direita ou esquerda, ou um lugar ou outro. É onde houver a inflamação e o depósito. E buscar essa ajuda o quanto antes, né? Sim. O diagnóstico é muito importante para haver o tratamento adequado. A nossa amiga aqui, a Cidinha, falou que está no grau 1, o dela, e a celulite não tem nada a ver. É a pergunta da Márcia de Ituiutaba. Na verdade, confunde-se o lipedema com celulite, porque a celulite também é uma gordura, mas ela está a nível mais superficial. O lipedema é uma gordura inflamada, é uma questão que envolve questão circulatória. Então, precisa de mais cuidado, não é só estético.
Vou te dizer, que explicação, hein, gente? Essa é a Flávia. Flávia Faria, que é fisioterapeuta, trabalha há mais de 20 anos, né, com esse tipo de condição, que é o lipedema. E muitíssimo obrigada por tudo que você explicou aqui pra gente de forma tão clara e trazendo a necessidade de prestar atenção nos sintomas e de buscar uma equipe multidisciplinar. Obrigada, viu, Flávia? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigada, tá? Com certeza estarei aqui. E obrigada a você também que participou. E depois da Flávia, que trouxe essa explicação, eu vou conversar com uma nutricionista que vai nos contar de que forma a alimentação pode ajudar e o que evitar para não agravar o problema, tá bom? Já, já.